gente, boa tarde. Eu tô chamando o Pedro. Olha aqui. Olá, Oi, Pedro, tudo bem? tudo bem? E você? Tudo bem também. Dá Temos pra, algumas pessoas aqui. dá pra me ver bem, ouvir bem? Sim, tá perfeito. Você me ouve bem também? Sim, não, aqui tá ótimo. Maravilha. Então, primeiro, obrigada, Pedro, por aceitar. Hoje é a primeira live, estreia do Pedro nas lives, então eu tô muito honrada. Eu agradeço. Muito Estou feliz aqui. de ter conseguido Estou, convencê-lo. estou nervoso, confesso. Nunca fiz uma live na vida. Eu resisti bravamente até esse momento, me recusando a participar Você recusou o desse Feralzinho. esquema da internet, né, de virar influencer. Mas aí Mas eu consegui estamos convencer aqui, ó. ele. Você conseguiu me convencer. A força, eu recusei outras pessoas antes. É, daí, Mas é um graça e assunto. ameaça, deu tudo certo. E Sim, agora, ainda bem que bem. a gente vai fazer, o Neru, ele tá gritando aqui. Eu já peço até desculpas, espera aí, porque tá rolando uma situação aqui em casa. Então, né, enfim, só pra estrear, assim. Desce, Neru, José, chão. Mas enfim, vamos tentando É começar assim com a mesmo, eles coisa. fazem a mesma coisa. Não é, o trabalho de casa é assim, mas como a gente tá aqui pra te ouvir, não me ouvir, qualquer coisa eu me silencio. Enfim, eu queria primeiro que você se apresentasse, fala um pouco sobre você, aí depois a gente pode falar sobre o texto que você traduziu. O Pedro traduziu um texto muito legal para Svarupa, que chama A Verdadeira História dos Chakras, do Christopher Wallace. Inclusive, Pedro, se você quiser introduzir você, o Christopher Wallace, o texto, enfim, tô aqui para te ouvir, porque é muito legal te ouvir. Você, enfim, é um pesquisador muito incrível, como a gente estava, É minha opinião. uma missão grande introduzir tudo isso. Então, Não, a primeira coisa que eu acho que é importante falar é que você me apresentou como um pesquisador. Isso, eu fico lisonjeado, mas é importante falar que eu não sou um pesquisador. Tá? Eu sou, sim, muito um praticante que gosta de ler, com uma certa curiosidade e esse interesse por, né, pesquisar as fontes, pesquisar os textos originais. E eu falo isso não por falsa modéstia, né, não é essa a questão, mas o fato é que existem pessoas que são de fato pesquisadores do yoga, né, pessoas não só no meio acadêmico, também fora dele, mas pessoas que dedicam, né, anos de estudo a estudar sânscrito, a pegar os manuscritos, né, são historiadores, antropólogos, filólogos, sânscritistas e a galera de humanas, né, todo esse povo, e que são, de fato, pesquisadores, né, e que são, por causa deles que a gente está aqui falando hoje. Né? Então, eu sou um humilde professor, praticante, eu, né, li algumas coisas, traduzi você é esse um. texto meio por acaso, por um interesse próprio, assim, uns anos atrás até. É um texto de blog, né? É um post de 2017, se eu não me engano. Agora eu teria que checar. 2017 ou 2018, do Christopher Wallace. Eu acho que é 2017, mas a gente vê depois. Mas é um texto de blog, muito simples, muito direto, né? A gente vê pelo tom informal do texto também, né? E que vem do Christopher Wallace, que é um desses pesquisadores, né? Que é um acadêmico e praticante. Esse é um dado importante, né? Mas que tem uma pesquisa grande, principalmente no Tantra, né? No Shaiva Tantra não dual, o famoso Shivaísmo da Kashmir, e que é sanskritista e que tem não só muita base, né, para falar tudo o que ele fala, mas tem também um coração muito grande, muito generoso de compartilhar isso, né, e de deixar isso disponível não só no blog, inclusive, tirando esse obstáculo do inglês, que acho que foi dos motivos pelos quais eu resolvi traduzir esse texto uns anos atrás, para compartilhar, porque muita gente fala, mas é em inglês, né, e a gente tem muito pouca coisa boa, né, desses estudos mais recentes do yoga
das pesquisas, né, do meio acadêmico e de todo esse movimento que vem acontecendo nas últimas décadas, né, do Hatha Yoga Project, de todas essas pessoas que têm não só pesquisado, mas feito esse esforço de compartilhar isso, né, para o público. Então, para quem não conhece, vale a pena dar uma olhada no Hatha Yoga Project, né, do Departamento de South Asian Studies da Universidade de Londres, né, o The Luminescence, o blog do Jason Birch e da Jacqueline Hargreaves, o próprio blog do Christopher Wallace, o Yogic Studies do Seth Powell, né, que são todas pessoas que vêm desse meio, que tem anos de estudo e que tem o contato, né, tanto com a tradição quanto esse lado acadêmico, né, do estudo formal, que vem acontecendo, na verdade, há muitas décadas, né, mas num plano, né, num mundo separado da academia, né? Então tem várias coisas que são ditas e conhecidas há muitos anos dentro da academia, dentro desse meio eu nem sei se ainda se usa indologista, eu acho que é uma coisa que meio caiu em desuso, mas, né, dos sanscritistas e tudo mais, né, dos estudos da Ásia, das religiões indianas e tudo mais, e que muito pouco disso sai por esse meio do dia a dia do yoga, né? Então, é muito interessante que isso esteja acontecendo agora e acho que é um movimento importante. Pedro? Para o público. Oi? Fui eu que travei ou foi ele? Tá me ouvindo? Eu travei ou você travou? Eu tô te ouvindo. Tá me ouvindo? Tudo parece normal aqui. Não, é que eu tinha travado. Mas legal, alguns comentários, assim, eu acho que, primeiro, você é um curioso muito competente, então, mas eu acho que esse é um movimento que a gente precisa fazer, assim. A gente já conversou sobre isso, né? Acho que tem esses acadêmicos que estão há muito tempo fazendo um trabalho incrível. E aí acho que no Brasil a gente está muito na idade da pedra, assim, porque como a gente não fala inglês, né? Como país, que nem a Índia, que originalmente não falava, mas com a colonização passou a falar. Ai, desculpa, gente, eu vou ter que chamar um convidado especial para cá. Ele tá com medo. Então, a gente tem essa barreira linguística, e aí acho que um dos propósitos dessas traduções realmente é popularizar o acesso, né? E aí, já entrando também no tema, eu acho que popularizar o acesso, porque talvez um pouco por conta dessa barreira linguística, a esses estudos, essas pesquisas acadêmicas muito sérias, muito maravilhosas que têm sido feitas, especialmente na Europa, em algumas partes dos Estados Unidos e na própria Índia, às vezes aqui, em outros lugares do mundo, a gente tem uma prática de yoga que parte de alguma base filosófica que nasceu em algum lugar dessa transmissão global do yoga, mas não necessariamente corresponde ao que está nos textos, né, pré-modernos. E os chakras, acho que é o nosso maior exemplo. Né? Oi? E acho que essa corresponde muito pouco, na verdade, né, quando a gente para olhar. Acho que essa é uma das maiores inquietações que surgem, né, quando a gente começa a olhar para esses textos, né, olhar para a literatura tradicional do yoga e mais do que isso para esses outros textos agora, essas outras traduções que têm surgido, né, do Manaska Yoga, do Jason Birch, por exemplo, né, o próprio Dattatreya Yoga Shastra e outros textos que sequer eram conhecidos, né, que a gente mesmo, como grande público, nem sabia que existiam, né? Então, que só nessa pesquisa mais recente, né, acho que agora acabou, mas nesses últimos 5 anos do Hatha Yoga Project, teve um monte de descobertas, ou não sei em que medida descobertas, mas de coisas que vieram à tona, pelo menos para nós aqui, né, como grande público, de certa forma, né, que a gente nem sequer tinha ideia, essas coisas como em relação às origens do próprio Hatha Yoga, ou os estudos do Philip Maas sobre o Yoga Sutra, né? E uma live quase um pouco suspeita origem budista do Yoga Sutra, né? Calma, não é isso, né? Mas tem algo aí que a gente pode falar em outro momento.
mas que vem dessa... Porque tem uma discrepância que é muito estranha, né? Do que a gente aprende e pratica, e quando a gente vai para os textos, você fala, peraí, mas onde está isso, né? É isso nas duas vias, né? Assim, você fala, bom, mas cadê o Trikonasana? Que eu nunca achei em texto nenhum. Ou a saudação ao sol, esse tipo de coisa, né? Que a gente fica, peraí, mas então de onde veio isso? Né? E aí a gente se depara com toda essa história do yoga moderno, né? Que na verdade é maluca. Assim, todo o desenvolvimento, quando a gente fala de yoga moderno, a gente está falando do yoga, principalmente no século XX, né? Mas mais ou menos, na verdade, da metade do século XIX para frente, né? Desses desenvolvimentos mais recentes do yoga, em que muita coisa mudou. E com a difusão, né, do yoga globalmente, aí daí principalmente nos últimos 50 anos, né, mas que começou lá no começo do século XX, né, a bagunça fica maior ainda, né? A gente tem muita gente falando muitas coisas em muitos lugares e fica difícil achar uma coerência às vezes, né? E com os chakras, essa é uma das coisas que acontece, né? Entrando no nosso assunto aqui, mas que esse, né? Eu acho que um dos assuntos centrais do texto é que a gente não encontra esse modelo, nem o modelo de 7 chakras que a gente conhece, nem essa ideia de que os chakras correspondem aos estágios, né, a estados psicológicos ou estados de evolução da mente, né? Nada disso existe na literatura do yoga pré-moderno. E o Christopher Wallace, ele faz uma descrição assim, bem rápida, né? Bem um pouco formal, mas de um pouco de como esse processo aconteceu, né? E de qual a raiz de alguns desses equívocos, né? Se a gente puder chamar assim, né? De como essa ideia dos chakras é vista hoje, né? Na comunidade, principalmente na comunidade New Age, se for para falar assim, né? Mas em que isso se difundiu e se espalhou para várias outras atividades, né? Para além do yoga. E isso que é uma coisa engraçada também, né? Fica à vontade para ir falando do texto do Wallace, ou do que você quiser, esse espaço, como eu te falei, é totalmente seu, porque, enfim. Mas isso é uma coisa que é muito interessante, que hoje no yoga, acho que eu li isso, tá? Não é uma coisa tão autoral assim, essa sacada, acho que é do Mellinson ou do Singleton em algum lugar. Mas eu achei brilhante isso, que hoje no yoga, os chakras são um sintoma disso, é muito mais homogêneo, é muito mais uníssono do que era nas outras tradições, que eram pluralidade de sistemas, de chakras, de corpo sutil, de práticas, de objetivos, e agora a gente tem uma coisa mais quadradinha, né? Sim, acho que essa talvez seja a primeira questão de todas, né? É que essa ideia que a gente tem de que existe o yoga, né, de que existe uma única coisa que é o yoga, ela é, na prática, completamente fantasiosa, né? Não de um jeito ruim, mas porque existem muitas tradições diferentes que chamaram muitas coisas diferentes de yoga. Né? E isso às vezes fica muito confuso, porque a gente lê o Yoga Sutra ou a Bhagavad Gita, outra coisa, todos eles usam a palavra yoga, mas muitas vezes eles estão falando de coisas completamente diferentes, de práticas completamente diferentes, às vezes com visões filosóficas, né? Ou uma estrutura conceitual completamente diferente, e a gente acaba achando que tudo é a mesma coisa, né? Então qualquer frase, né? Qualquer afirmação que a gente faz que começa com o yoga né? O yoga diz, o yoga considera que, na verdade, é uma generalização muito grande. Assim, existe, né, para não dizer, existe o Darshana, né, a filosofia, uma escola filosófica indiana que se chama yoga, mas
não é só ela, né? Existem os momentos em que o Darshana Yoga fala coisas, mas existem coisas que são escritas sobre o Yoga que não têm relação com o Darshana ou com o Sankhya, né? Como no caso de práticas tântricas, né? Ou do o budismo fala bastante de Yoga em outros conceitos, em outros momentos, né? Então, yoga nem sempre significa união, por exemplo, né? Tem essas, dependendo do contexto, a palavra tem outros significados também, né? Inclusive, é até interessante, porque no caso do Yoga Sutra, especificamente, o yoga não significa união, significa separação, né? Significa um isolamento do princípio da consciência da matéria, ao invés de união, como na Gita, por exemplo, né? Você fala de unir a alma individual à alma suprema. Então, as duas coisas, elas não são completamente... Lógico que tem formas de falar sobre as duas coisas, mas elas não estão, por exemplo, falando exatamente sobre a mesma coisa. E isso deixa a gente muito confuso. A gente recebeu uma pergunta que eu acho que é legal endereçar, assim, comentar, porque é uma boa pergunta. Ela fala, concordo, mas nesse caso, o correto não seria dar outro nome para yoga? Acho que é legal até demonstrar, falar um pouco sobre isso, porque não é que hoje a gente está discutindo se o que a gente faz deve ser chamado yoga ou não, porque isso é até um debate, né, em alguns meios, mas é outra coisa, é mais complicado o que você está falando aqui, são textos pré-modernos, muito antigos, então é a mesma coisa que falar, a Gita pode chamar yoga de yoga, mas o Hatha Yoga não pode chamar yoga só porque são muito diferentes, né, acho que é um pouco mais embaixo, né, o que você acha? Eu não sei, porque, assim, nesse sentido, você, em vez de chamar de yoga, você chamaria de quê? Acho que essa é uma primeira pergunta, né? Eu acho que só esse questionamento, né, de pensar se uma coisa é ou não é yoga, no fim das contas, ele é meio... Desculpa. Não, espero que... Imagine. Né? Fica um pouco besta, né? Como eu fui falando e eu não... Na minha apresentação eu não citei essa parte, mas que eu venho das artes visuais, né? De uma formação... é verdade. Não completamente, mas em história da arte. E é uma pergunta meio estranha, tipo você dizer o que é arte ou o que não é, né? Porque você pega mesmo uma coisa que não seja a arte mais elevada, a alta cultura, uma coisa assim, você vai dizer que aquilo não é arte. É arte, né? E coisas assim. Mas de fato, eu acho que é mais interessante que a gente possa simplesmente talvez assumir essa multiplicidade do termo, né? De que não é que o yoga moderno, por exemplo, não seja yoga. Ele é yoga. É yoga no sentido, a língua evolui. Existe uma coisa que é feita hoje em estúdios e academias e pelas pessoas 2 vezes por semana, com o objetivo de diversos, né? Relaxar, se sentir melhor, ficar mais forte, ficar mais saudável. E, né, nesse contexto laico, vamos dizer assim, não feito necessariamente como prática espiritual visando a liberação do ciclo do samsara, é isso que eu quero dizer, né? Total. Então, isso é chamado de yoga. A gente chama isso de yoga. Se não for yoga, a gente vai chamar de quê? Né? O que eu acho que a gente pode pensar me perdi aqui. Mas que a gente pode tomar consciência dessa diferença, talvez, né? De que o que nós chamamos de yoga hoje não necessariamente é a mesma coisa que era chamada de yoga 100 anos atrás, ou 1000 anos atrás, ou 2500 anos atrás. Total. De que, inclusive, essas definições, elas se modificaram com o tempo. Né? É isso. No próprio caso da palavra yoga, tem uma ambiguidade que é um pouco complicada, porque yoga, a palavra yoga ela já é simultaneamente usada tanto como para descrever o método, quanto o objetivo final, né? Uhum. Então, às vezes, quando você fala de yoga, o yoga é o objetivo final da prática, né? A união. E aí tem vários pares possíveis, né? De um estado de yoga. Mas, ao mesmo tempo, o yoga também descreve o método. Quando a gente fala de Hatha Yoga, o Jnana Yoga, Bhakti Yoga, essas coisas, né? Então, que aí é um método para se atingir yoga. E aí,
Então já começa, só nisso a coisa já começa a ficar mais complicada, né? Mas mesmo assim é uma resposta que eu não tenho, na verdade. Ah, então é yoga ou não é yoga, ou a gente chama... Não sei como a gente poderia realmente, sei lá, responder isso. E os chakras? Uma resposta definitiva. Os chakras nisso tudo. Bom, acho que a gente pode falar de alguns dos pontos do texto, né? De como, né, o próprio Wallace começa dizendo que de todo esse universo do yoga, uma das coisas que mais atiçou a imaginação ocidental foi esse conceito dos chakras, né? De que a gente tem centros de energia no corpo, né? Num corpo sutil e tudo mais. E a questão que ele levanta é que, na verdade, esse conceito ele foi muito mal compreendido pelo Ocidente, né? De maneira geral, devido a uma série de fatores que aí ele explica no texto, né? E acho que, né, o primeiro deles é a ideia de que a gente tem 7 chakras no corpo, inerentemente, né? Que os chakras eles existem dentro do corpo, de que eles são uma realidade autônoma, né? E na verdade esse não é bem o caso, né? Porque inclusive se ele fosse o caso a gente não teria tantos modelos diferentes, né? Que é isso que a gente encontra nessa literatura pré-moderna. Você encontra montes e montes de modelos diferentes de chakras. Com 3 chakras, 4 chakras, 5 chakras, 6, 7, 12, 16, né? Que variam de acordo com cada tradição. E que tem propósitos diferentes dependendo, né, de cada tradição ou de cada tipo de prática. Então, indo, acho que um pouco para o que seria, não sei se é o segundo ou o terceiro item, eu anotei aqui, mas eu já esqueci. Mas a ideia é de que os chakras, eles não descrevem diretamente uma realidade interna do corpo. Eles são, antes disso, uma representação, né? Eles são como se fosse um mapa, né? Mais do que isso, eles são um roteiro de meditação, né? Então você usa os chakras como uma ferramenta de meditação para contemplar certos aspectos no interior do corpo. Mas aí você cria o chakra para a prática que você está fazendo. Tem uma as nota práticas de rodapé. Envolvem... Oi, perdão. Desculpa, tá dando delay. Tem uma nota de rodapé no Yoga Bari que ele conta aquela história acho que é Dayananda Sarasvati, o criador do Brahma Samaj, que ele, enfim, era um estudioso e praticante de yoga, só que estava bem naquele auge do yoga científico lá na Índia, e ele, enfim, pegou um cadáver boiando no rio e dissecou, que era, enfim, meio polêmico para fazer isso na época. E aí ele foi todo animado para, né, finalmente poder contemplar a existência dos chakras e tal. E quando ele não encontrou, ele jogou todos os livros de yoga fora e ficou muito decepcionado. É uma nota de rodapé muito interessante. E acho que é isso que você está falando, né? Tipo, os chakras, eles não são uma realidade existente que a gente simplesmente constata como o meu braço. São criados, né? São pontos de meditação sutil. Sim. Assim, existe a noção de que a gente tem canais sutis, né? Os canais que seriam uma espécie de mapa ou de representação, né, desse movimento interno das energias, e você teria plexos, né, de canais em certos pontos do corpo. Mas a questão é que esses canais não são os chakras em si, né? O que a gente chama de chakra, ou a noção que a gente tem é desses diagramas, né? Esses yantras ou mandalas, que são os que foram popularizados no livro do Arthur Avalon, né? Do John Woodruff, e que eles são usados em meditação. Então esses diagramas eles são visualizados nesses pontos do corpo, em que você tem essa confluência de, como se fossem esses plexos de canais, né, onde a experiência é mais intensa, né? Assim, o centro do peito, a garganta, o baixo ventre, são lugares em que a gente tem sensações, a gente tem experiências. Então você
você trabalha como que fundindo essas coisas, né? Você visualiza o chakra naquele ponto para manipular a energia de uma certa maneira ou algo assim. Mas ele é um dispositivo, ele é criado como prática, ele não é uma realidade inerente, né? E daí o segundo mal entendido é essa ideia de que os chakras estão ligados a estados emocionais específicos, né? Que o Muladhara Chakra estaria ligado a sensação de segurança, o Swadhisthana Chakra a sexualidade, o Manipura ao poder pessoal, o Anahata Chakra ao amor e compaixão e tudo mais, né? E não dizendo que isso é errado, mas que essa visão, ela não é do yoga. Ela não está presente em nenhum dos textos do yoga, os chakras nunca foram usados nem descritos. Ela parte de uma interpretação do Jung, né, que em 1932, a partir da tradução do Arthur Avalon, né, do Sir John Woodroffe, ele criou uma interpretação desses símbolos como sendo uma representação do processo de estados mentais e do processo de individuação. Mas, de certa forma, eu também não estou aqui de forma alguma questionando o Jung e a qualidade que ele diz, ou a contribuição dele para a psicologia e tudo mais. Mas o que ele fez, ele basicamente projetou a visão dele nesse modelo, né, em cima de um texto que já não dizia isso. Né? O texto é muito claro. Assim, se você lê o texto, você vê que isso não está escrito lá. Mas essa interpretação, a interpretação do Jung e a tradução, que o Wallace diz, eu não tenho as ferramentas para avaliar isso completamente, né, mas ele diz que a tradução, e eu confio bastante no estudo dele, mas ele diz que a tradução do John Woodroffe, ele fala, se eu não me engano, confusa e imprecisa. Assim, quanto ela é imprecisa, eu não sei. Confusa ela é bastante. Se você se der o trabalho de ler o livro, ele é bem difícil. Ele é denso, né? É um livro bem grande. Para quem não conhece, ele existe publicado em português, esse The Serpent Power. Não sei por qual editora, mas existe alguma publicação dele em português, eu tenho certeza. E essas duas coisas que se misturaram nesse caldo do yoga moderno, né? A partir dessa tradução, você teve toda uma influência do ocultismo ocidental, aí, né, ligado à alquimia, à sociedade teosófica, por exemplo, né, e outras correntes que não vêm necessariamente de fontes do yoga, né, como aconteceu com muitas outras coisas. Então, né, como tudo, é um modelo, é um processo de transformação histórica em que as coisas vão se modificando conforme elas se encontram com outras culturas, outras referências e tudo mais, né? Mas é importante que a gente lembre que essa interpretação, ela não faz parte, por assim dizer, do yoga pré-moderno, né? Via não só colonização, mas por essa globalização, essa visão ela também foi transposta, né, durante o século XX de volta para a Índia, né? Então, muitos dos professores indianos, e aqui, né, falando lá de trás, você pega o Swami Satyananda, por exemplo, né, ele ensina e ele ensina coisas com base já nessa leitura que é ocidental, na verdade. Que a gente imagina essa coisa meio estática, parada no tempo, né? A Índia está lá, pura, né? O Oriente puro, intocado, e ele existe lá nesse estado e na verdade não, né? A gente tem um intercâmbio, um fluxo contínuo de coisas que não começou no século XX, na verdade, né? Você tem uma série de intercâmbios e trocas entre tradições, assim, entre o hinduísmo e o budismo e o jainismo e o islã, né? Tem um momento em que o próprio islã incorpora o yoga, né? E você tem uma tradição lindíssima, lindíssima, ilustrada do Yoga Sutra em árabe, em persa. Porque certas linhagens islâmicas incorporaram
o yoga como sistema de prática, né? É Então, maravilhoso. a gente que tende a colocar essas coisas em caixinhas, né? Que é Um comentário dizer, também. ah, isto é Yoga Sutra, isto é Hatha Yoga, isto é não sei o quê. E, na verdade, essas linhas, elas não são tão rígidas assim, né? Um comentário que a gente recebeu também, que é interessante falar nesse ponto, se você quiser abordar, é que você falou dos plexos, né, dentro do corpo, e aí uma pessoa perguntou, plexos nervosos, e acho que isso é mais uma dessas manifestações desse intercâmbio cultural que é importado depois para a própria Índia. Porque os próprios indianos começaram a fazer associações dos chakras com glândulas, então tem a tal da pineal e faz um monte de associação, que obviamente também não nem teria como estar na literatura tradicional do yoga, né? Então tem um avanço dessa ciência para o yoga tradicional que promove releituras, e não que elas não possam ser usadas e valorizadas, mas só para, que nem o próprio Wallace fala, é legal a gente saber o que é da tradição e o que não é da tradição, porque o que é da tradição está sendo carregado há séculos, né? E o que não é bom que a gente saiba. Claro, né? Que a gente possa olhar essas coisas com algum espírito crítico, né? Já que é uma tradição, né, distante para a gente. Né? A maior parte de nós sequer conhece um indiano de conviver. Né? Você imagina ter algum contato com isso. Né? Você pensa que muitos dos próprios indianos não têm contato direto com isso. O que é óbvio, né? Mais ou menos como a gente imaginar que todo mundo no Brasil luta capoeira, uma coisa assim. Né? A Índia é um país vasto, com muitos anos de história, tem muitas tradições diferentes, com muitas coisas diferentes. Então, a questão também não é essa, né? Dizer o que é certo e o que é errado do ponto de vista indiano. A gente está aqui falando dos textos, né? Então, ô Pedro, sabe o que eu essa ia é uma te coisa pedir que é também? importante de frisar. Oi? Eu queria que você falasse um pouco sobre o que o Wallace também fala no texto, sobre a questão dos chakras com os elementos. Que hoje a gente tem esse consenso ocidental de que cada chakra tem uma cor, uma sílaba, né? Que o Wallace fala disso também, dos Vidyamantras que você instala. Aí eu queria te ouvir sobre isso. Porque esses elementos, esses símbolos são o que está nos diagramas, né? A palavra chakra literalmente significa roda, né? Ela se refere a esses diagramas que são descritos no texto do Arthur Avalon, né? Que na verdade o texto não é dele, é uma tradução do Shat-chakra Nirupana, que é escrito por uma pessoa, não é uma escritura. Isso é um ponto que é importante também, só falar antes, que tem essa diferença, né? Que não é porque é um texto sânscrito que ele é uma escritura. Ele é só ele é um tratado de... Ele até escreve meio engraçado no texto, né? Fala, é um cara chamado... Porque não era um mestre, não era um ser iluminado, né? Então, a escritura, ela vem ou diretamente, né? Considerada, transmitida, recebida diretamente de uma divindade ou algo assim, né? Ou vinda, né? Sendo as palavras de um ser iluminado, na falta de uma palavra melhor, né? E nesse caso não é isso. Ele fala muito bem no texto como é um texto escrito por um cara, e no momento em que essa tradição já tinha se estagnado, né, e se modificado também. Então o texto dele já é baseado numa visão que já é equivocada em relação ao que seria dito, sei lá, alguns séculos antes, né? Então, que já teria um erro na própria interpretação dele quando ele escreveu o texto, o Purnananda Yati, né, o indiano. Lá no século XVI, vai carregando, né? 573, se eu não me engano. Não me lembro aqui, tem que ver no texto. Mas está lá, né, do século XVI. E nesse texto ele descreve esses diagramas, e nessa descrição é importante lembrar, né, de um dos itens do texto, que é que os chakras eles são prescritivos, né? Quando o texto diz o chakra Muladhara é um quadrado com 4 pétalas, um triângulo voltado para baixo, com a letra Lam e o animal, o elefante de 7 trombas, com as sílabas, eu não vou lembrar as sílabas, desculpa, mas uma sílaba em cada pétala, ele não está dizendo que isso existe, isso não sou eu que estou falando, é o Christopher Wallace que fala no texto, né? Que o chakra deve ser visualizado dessa forma.
Então, isso é uma prática. É uma prática de visualização. É como se fosse uma meditação guiada, né? Entre aspas. É um roteiro de meditação. Isso é mais ou menos por aí. E esse roteiro de meditação, ele é montado, né, em todos os chakras, porque você forma um tipo de estrutura interna, né, que é a representação de uma determinada estrutura metafísica ou filosófica, né? Então você contempla nessa estrutura esses aspectos, né, em cada um dos chakras. E nisso, por exemplo, você contempla os elementos, né? Você instala os elementos em cada um dos chakras. Então você contempla a terra no chakra básico, a água no chakra sexual, o fogo no chakra umbilical e assim por diante. Mas isso dentro desse sistema, né, que foi descrito ali. Você tem outros sistemas que colocam a terra na cabeça e o vento, né, o ar, desculpa, no dedão do pé e o fogo na raiz da língua. Então isso varia muito, porque tudo isso, a prática que você vai visualizar, que você vai fazer, que você vai visualizar, depende do sistema que você está usando. Então é uma coisa que você faz com um certo propósito, né? Como essa visualização dos canais, por exemplo, né? Pingala e Dá, né? Que você, às vezes eles são visualizados entrelaçados, às vezes, dependendo da prática, paralelos. Tem momentos em que você vê que assim, um é reto e o outro é... Porque em cada sistema, e aí a gente está falando de muitos sistemas diferentes, eles às vezes representam coisas diferentes, né? Então nem sempre o direito é o solar e o esquerdo é o lunar. Às vezes é o contrário, às vezes o esquerdo é o solar e o direito é o lunar. Às vezes o solar é vermelho e o lunar é branco. Às vezes o solar é branco, porque ele é associado ao masculino e ao sêmen, e o vermelho é o feminino, porque é associado ao sangue menstrual, por exemplo. Então, essas coisas elas são todas muito fluidas. Né? E fluidas também por como você pode esperar dessa realidade do corpo sutil, né? Que é fluida, que é sensível. E que é construída, que muda, né? De acordo com... Sim. O Wallace, ele tem um comentário... Isso não quer dizer, de maneira alguma, que não seja real. Né? É real nesse nível experiencial. E é justamente a partir dessa visualização que você faz essa interface, por assim dizer, né? Para manipular os pranas e essas coisas, mais ou menos. O Wallace, Assim. ele tem um comentário no texto, para quem não leu, está disponível para download gratuito, que é muito legal, porque esse texto ele é muito divertido, porque o Wallace, ele é um cara simples, né? E ele até brinca com isso, ele fala que ele acha que os americanos têm tanto problema de relacionamento porque eles instalam muito ar no coração, que eles iam instalar mais o elemento terra. Então, eu acho que é um comentário provocativo dele, mas acho que é bem por aí, assim, né? O que ele propõe dá para instalar outras coisas, se você precisar de outras coisas. Dá para, sei lá, não sempre seguir aquele diagrama do arco-íris, né? Da frequência, da vibração de cada chakra, essas coisas. Sim, isso vem... O diagrama do arco-íris eu pesquisei, eu também não sei de onde veio. Isso ele não fala no texto. Eu não sei quem começou com essa ideia das 7 cores do arco-íris. Que é até estranha, porque o texto do Purnananda Yati, ele se chama Shat Chakra Nirupa, que é a descrição dos 6 chakras. Então, de onde vieram 7, né? E esse 7º veio de onde? Né? Tem uma explicação para isso, né? O 7º ele não é considerado propriamente um chakra, porque ele não é... Os chakras, por definição, eles são perfurados, né? Ultrapassados pela Kundalini. E o 7º chakra é a morada final da Kundalini. Então, ele não conta como um chakra. Uhum. Mas aí são coisas mais técnicas, enfim. Mas essa ideia das cores do arco-íris, ela é muito, muito New Age até, né? De que corresponderia à vibração mais baixa de cor, o vermelho, na raiz, e a mais elevada, ultravioleta, né? O violeta e ultravioleta acima da cabeça. E assim, a gente pode dizer que existe um sistema de chakras do New Age, por exemplo. Né? Não é dizer que está errado, o que não pode trabalhar com isso. Você só precisa saber que quando você está fazendo isso, você não está usando
um sistema milenar dos antigos yogas, algo assim. Né? E aí, é só uma questão de ter clareza. Não, eu ia te puxar a Gabi, que é uma moça muito legal que está comentando aqui. Ela fez uma pergunta que é muito pertinente também. Que legal, então nada, tudo é nada. O que eu faço, né? O que você acha? Então, os chakras não são bem assim, não existe só o yoga de Patanjali, existem diversos e são diferentes e etc. E o que sobra? Para em pé. O que sobra? Eu acho que essa é uma pergunta importante para a gente tentar responder hoje, como praticante, eu não sei. Porque dá uma angústia mesmo, né? Você com certeza sabe, né? Uma das primeiras coisas que você vê quando você pega o Yoga Body, por exemplo, do Mark Singleton, né? Para quem não conhece, é um livro que detalha todo esse processo do surgimento, né? Toda essa evolução do yoga moderno no século XX, né? A assimilação do discurso científico, essa difusão e simplificação que o yoga sofreu, né? Na transmissão para o Ocidente, que não foi o Ocidente, né? Isso já começou a acontecer muito da parte dos próprios indianos que levaram isso, né? Falando de Vivekananda, Yogananda. É um pouco mais complexo que isso, mas assim, não é só que o Ocidente estragou o yoga, né? É um processo, nós, né, degeneramos esta prática sagrada. Na verdade, é uma coisa muito viva e que, né, mudou e se adaptou em diversos contextos, né? Então, o que sobra disso é um pouco a sugestão do Wallace no final do texto, né? Acho que é o último parágrafo, que ele fala, olha, o que eu espero disso é que a gente possa ter um pouco mais de humildade em relação a essas coisas, né? Não dizer que a gente sabe coisas que a gente talvez não tenha essa convicção toda, né? E assim, existe uma diferença do falar sobre, que é o que a gente está fazendo aqui, né? Falar sobre o que é dito nos textos, fatos históricos, o que diz tal corrente filosófica, o que diz a outra, e a prática. Né? Então, falar sobre yoga é uma coisa, praticar yoga é outra, né? Então, acho que essa pergunta é uma que só a gente pode responder no íntimo mesmo, né? Vale pensar, o próprio Wallace tem um texto, não sei se eu cheguei a te mandar como sugestão de próximas traduções, é um que ele fala sobre a motivação pura, né? Sobre você pensar o porquê você pratica. Uhum. Em inglês se chama The Pure Motive. A gente pode, não sei como funciona isso. Primeira live que eu faço, não sei se dá para postar nos comentários, qualquer coisa do tipo, mas depois a gente manda. Mas que ele fala disso, né? Que no fim das contas, o aspecto mais importante não é a prática que você faz, né? Mas principalmente a motivação com que você pratica, né? Você pratica para quê? Para consertar alguma coisa que você acha que está errado em você, né? Você pratica para ser uma pessoa melhor, dizer você, e não dizer que sim ou que não, né? Mas que é algo que vale ser pensado. Então, no texto ele fala isso de uma maneira muito bonita, né? É algo equivalente para quem tem algum contato com o budismo, né? É mais ou menos a mesma ideia de gerar bodhicitta, né? De você praticar para além de você, né? Para levar benefício a todos os outros seres, né? Acho que uma coisa que se mantém de todas essas... Perdão, eu estou saindo de uma gripe, a minha voz está meio velha fumando. Mas... né, que a essência de todas essas práticas, né, não importando a escola, né, se é do Vedanta, se é do Tantra, se é o Yoga Sutra ou outras formas, né, sempre é de alguma forma e além, né, é uma busca pela verdade, pela natureza essencial, de certa forma. Né? Você tem quem chame isso de Deus, de consciência pura, enfim, essa não é uma questão que estamos aqui para responder, né? Mas o que sobra, no fim das contas, é isso, é você ir estudar, né? Se informar, procurar professores, procurar práticas, né?
não se contentar de cara com qualquer informação que você encontra na internet. A internet é péssima para isso, inclusive, né? Porque se você der um Google, você vai achar absolutamente qualquer coisa. Você vai achar a postura de yoga para curar a unha encravada, né? Trazer a pessoa amada em 3 dias. Né? E muitas dessas coisas estão lá como informação, simplesmente. Né? Isso vira essa coisa tenebrosa de hoje, né? Que é gerar conteúdo. E aí isso vira ali uma legenda para uma foto sua fazendo postura, algo assim. Eu sou culpado disso também, a gente faz isso. Mas é que isso fica tudo muito solto, né? Muito descontextualizado. Então você faz lá um post. Você sabia? Ou manipura chakra, não sei o que. Legal. O que você faz com essa informação? Então, acho que é procurar pensar essas coisas talvez de uma forma um pouco mais coerente, talvez mais simples, né? A gente se ater um pouco mais a que a gente tem, a experiência direta da prática. E que todo mundo que pratica sabe que alguma coisa acontece, né? Que alguma coisa acontece, né? Só isso. E que a gente vê, a gente experiencia, né? Então, é uma coisa difícil de responder. O que sobra? Eu não sei. A gente está, de certa forma, a gente está criando uma coisa, né, em tempo real aqui, a partir dessa mistura de coisas, né? Tem uma autora, acho que ela é inglesa, a Theodora Wildcroft, que ela escreveu um texto sobre o que ela chama de yoga pós-linhagem. E essa ideia é muito interessante, porque esse conceito de linhagem, ele já não existe mais dessa mesma forma, né? Que você aprenderia de um guru, né? E assim, a gente não está falando de fazer um curso de formação, né? A relação guru-discípulo, ela é muito diferente de uma relação simples de professor e aluno, né? Ou algo assim. Então, que essa transmissão ela já não existe mais, né? A gente tem um yoga agora que é construído a partir dessas relações complexas de muitas coisas, né? Um discurso que é médico, científico, que tem evidências da biomecânica e das faces musculares e do que for, às vezes, né, informado por um discurso mais New Age, Good Vibes, ou mais tradicionalista, ou mais religioso, né, do Hare Krishna, sem fazer nenhum juízo de valor aqui, né? Claro. Mas que é uma coisa que é híbrida, né, composta, né, de muitas coisas. Então, que a gente está descobrindo, né? Meio em tempo real. Então, melhor que a gente, não sei, talvez tenha um pouco menos de certeza sobre as coisas. Que é um final muito bonito que o Wallace coloca, né? Menos humildade diante do tamanho gigante desses textos, da pluralidade, da idade. É a humildade dos praticantes. Né? Talvez é o que sobre. E a nossa experiência, concordo também. É o que a gente sabe que alguma coisa está acontecendo, mesmo que a gente não possa responder olhando uma escritura do século XIII da Caxemira. Talvez não seja isso. É porque a gente não tem contexto, né? É muito difícil você pegar e simplesmente ler um texto tendo o pouco de informação que a gente tem sobre quem escreveu, para quem foi escrito, né? Em que contexto. Então, às vezes o texto é muito bonito, mas fica muito difícil de você... realmente, né, você precisa de todo um trabalho, e é isso que esses pesquisadores, né, fazem um trabalho maravilhoso de trazer para a gente, né, de apresentar esse contexto, de tirar um pouco essa visão idealizada. Né? É romantizado a história, não existem. Total. Exato. Eles não são coisas que existem no vácuo, né? Que foram escritas por pessoas, e lidos por pessoas, e praticados de uma certa forma, né? Que a gente possa, não sei, procurar, talvez entender mais dessa forma, né? E Pedro... Porque é um assunto realmente muito vasto, né? Muito... Oi? Não. Desculpa, eu ia dizer que a gente já está aqui há 50 minutos, e se deixar, eu sei que a gente fica aqui por 3 horas. Então eu queria... 50 minutos? Não foi 4h30, são 5h20.
Aí eu queria ver se você quer comentar alguma coisa no final. E eu sei que essa não vai ser a última, nem sua, nem nossa, juntos. Mas queria saber Não, se você quer. espero que a gente possa fazer mais vezes. Eu agradeço muito pela oportunidade, pela confiança. Como eu disse no começo, para quem entra depois, eu não sou pesquisador, eu não sou uma autoridade em sânscrito, eu não sei sânscrito, tá? Não tenho formação acadêmica, eu gosto de praticar yoga e eu gosto de ler sobre. Então, não acreditem em nada do que eu falei, simplesmente porque eu falei, né? Pesquisem, tem muitas fontes, muita coisa legal por aí. E a gente está com mais algumas ideias de outras coisas, para outros textos desses para traduzir, né? Peço desculpas se eu falei alguma coisa que ofendeu alguém, realmente não foi a minha intenção, não era de forma alguma a ideia dizer que uma coisa é melhor que a outra, ou que, né, que o sistema, que os chakras, né, os 7 chakras são uma mentira. Pelo contrário, né, no fim das contas, é o que o Daniel Simpson fala, né, no texto, que no fim das contas, apesar dessa volta toda, essa forma que a gente passou a usar os chakras, né, visualizar e usar os chakras como referência para contemplar certos aspectos, certas emoções, essas coisas, no final do dia não é tão diferente assim do propósito original, né? Apesar de muito diferente, as coisas andam, né, juntas, de alguma forma, né? É isso, né? Que é uma coisa interessante. De alguma forma, a gente acaba sentindo emoções em lugares específicos do corpo. Ele não falou exatamente com essa palavra, mas minha elaboração pela nossa própria humanidade. Então, sei lá, quando a gente tá triste, de fato acontece alguma coisa no centro do peito. Tipo, é inegável. E aí depois tem até aquela tabelinha, né, que ele faz de consensos entre textos. Então, ele vai mapeando os chakras e ele coloca, né, que tem uns que são recorrentes nos textos. Então, não é que é tudo, tipo, aleatório. Não é aleatório. É que eu acho que o propósito do texto é falar que é plural, né? Sim, ele fala, né, que esses pontos eles são experienciados, inclusive, em tradições muitas outras tradições. Né? Você encontra, né, assim, topo da cabeça, por exemplo, é praticamente universal, né, do candomblé até a Igreja Católica, assim, o coração, ou a sensação do baixo ventre, mas o que eu imagino é que, na verdade, o movimento, isso é só uma opinião minha, tá? Não tem base nenhuma para falar isso, mas que é um movimento contrário. Né? Na verdade, esses chakras passaram a ser importantes porque esses pontos já eram. Né? Não é que os chakras existem lá, pelo contrário. Né? Talvez sejam formas de elaborar, ou de descrever, né? Ou de dar uma forma para esse tipo para essas experiências, né? Que a gente tem, a gente sabe que a gente tem. É isso. É uma hora. Mas acho que é isso. Foi muito legal. Obrigada, Pedro. Obrigado. Obrigada pela tradução. Obrigado a todo mundo. Foi muito legal. Que está assistindo. Obrigada a todos. Obrigada, Pedro. Muito obrigada. O Pedro, ele traduziu, já está traduzindo mais. Então, tem muita coisa legal que a gente vai fazer juntos ainda. Obrigada por compartilhar comigo a sua tradução e as suas traduções que você tem compartilhado. E, enfim, muito obrigada, Pedro. Você é sempre muito bem-vindo. Queremos ver live. Obrigada. Obrigado a todo mundo. Leiam o texto. Leiam o texto. Leiam o texto. Beijo, obrigada a todas e todos. Obrigado. Beijo, gente. Beijo, Pedro.